Oi gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é João, sou formado em Física e eu tô sempre por aqui colocando conteúdo para ajudar vocês no vestibular. Hoje eu trago uma questão do Enem de 2013 que fala o seguinte: em um dia sem vento, ao saltar de um avião, um paraquedista cai verticalmente até atingir a velocidade limite. No instante em que o paraquedas é aberto, ocorre a diminuição de sua velocidade de queda. Algum tempo após a abertura do paraquedas, ele passa a ter a velocidade de queda constante, que possibilita sua aterrissagem em segurança. Que gráfico representa a força resultante sobre o paraquedista durante o seu movimento de queda? Então, essa é uma questão de queda livre muito interessante, porque considera um efeito de resistência do ar que geralmente é desprezado em praticamente todas as questões. Para essa questão, eu acho que vale muito a pena um desenho. No caso, dois desenhos. Um desenho vai ser para antes do paraquedas ser aberto, ou seja, antes desse instante de tempo TA, e o outro desenho vai servir para depois que o paraquedas é aberto, portanto, depois do instante de tempo TA. Então, antes de TA, nós temos apenas o nosso paraquedista caindo em queda livre. Depois do instante de tempo TA, nós temos o nosso paraquedista caindo ainda em queda livre, mas agora aparado pelo seu paraquedas para cair em segurança. Com esses desenhos feitos, vamos agora pensar nas forças que estão atuando nessas duas situações. Então, você sempre vai ter a presença da força peso, tanto nessa situação daqui, quanto na outra. Deixa eu puxar um pouquinho para baixo para fazer um desenho melhor. Então, aqui também tem uma força peso. E essa força peso é a mesma sempre, ela não muda, é constante. Além da força peso, você tem a força de resistência do ar, tanto na primeira situação, vou chamar de FRES, quanto na segunda situação. Vou chamar aqui também de FRES. E aí, como você pode ver, a força resultante o tempo todo é muito simples, ela tem uma expressão muito simples. E é a seguinte: adotando um referencial onde tudo que aponta para cima é positivo, nós temos que a nossa força resultante, FR, é igual à força de resistência do ar menos a força peso. E é isso. Essa é a expressão da força resultante. Agora, para entender como vai ser o gráfico da força resultante, nós precisamos voltar no enunciado para entender a dinâmica desse movimento de queda. Então, ele salta do avião. Quando ele salta do avião, ele vai caindo verticalmente em queda livre, até atingir a velocidade limite. Muito importante esse detalhe. Por quê? Quando você cai em queda livre, sujeito à resistência do ar, você não acelera para sempre. Chega a uma certa velocidade que você para de acelerar, porque a resistência do ar consegue te segurar naquela velocidade o tempo todo. E essa velocidade, se não me engano, é de uns 200 e pouco quilômetros por hora. Então você não consegue cair mais rápido do que isso. Só que tem uma coisa importante. O que significa você ter uma velocidade constante? O que significa atingir a velocidade limite? Bom, velocidade constante significa que a força resultante é igual a zero. Porque se você lembrar da segunda lei de Newton, você tem aqui, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Se a minha velocidade é constante, eu não estou mais acelerando. Portanto, a aceleração é zero. E se a aceleração é zero, fica claro pela segunda lei que a força resultante também é zero. Então você percebe que quando ele atinge a velocidade limite, a força resultante é zero. Beleza? Detalhe importante. Depois tem o seguinte: no instante em que o paraquedas é aberto, instante TA, então é importante a gente ressaltar que nesse instante de tempo TA, uma coisa especial acontece, que é você abrir o paraquedas. Acontece uma diminuição da velocidade de queda. Natural, porque o paraquedas tem uma área enorme, então a resistência do ar aumenta bastante em relação à situação anterior. E aí acontece uma diminuição da velocidade de queda. Depois de algum tempo, ele passa a ter a velocidade de queda constante. Então você observa que, novamente, a velocidade do cara volta a ser constante. Então, novamente, você tem a aceleração igual a zero, portanto, a força resultante igual a zero. Então, você percebe duas coisas. Primeira coisa, ao saltar verticalmente, quando ele atinge a velocidade limite, a força resultante é zero. E depois, a força resultante é zero no final do movimento. Então você tem que ter força resultante zero em dois momentos. Próximo aqui de TA e lá na frente, no final do movimento. A gente já consegue eliminar algumas possibilidades só tendo essa informação. Por exemplo, letra C. A letra C fala que a tua força resultante aumenta para sempre. Não é verdade. Conforme você está caindo,
a força de resistência do ar ao teu movimento aumenta. E aí ela vai cada vez mais chegando perto de conseguir contrabalancear a força-peso, fazendo com que a força resultante seja igual a zero. Portanto, o que acontece, na verdade, é que a força resultante vai diminuindo até chegar a zero, conforme eu falei, por conta da velocidade limite. Então a letra C está fora e a letra E também, pelo mesmo motivo. A gente espera que a força resultante comece grande, comece sendo igual à força-peso, e depois vá diminuindo por conta do aumento dessa força de resistência conforme aumenta a velocidade de queda do paraquedista. Então ficamos aqui entre as letras A, que possui o comportamento correto, B e C. Agora vamos analisar a segunda etapa do movimento. Nessa etapa, quando o paraquedas se abre, acontece uma mudança brusca na força resultante, porque do nada a força de resistência do ar vai aumentar muito, porque o paraquedas tem uma área muito grande. E aí, depois que acontece essa mudança brusca, a força resultante de novo vai diminuindo conforme o paraquedista chega novamente à velocidade limite. Detalhe, a velocidade limite de queda com o paraquedas aberto é muito menor do que a velocidade limite de queda sem paraquedas, tá? Isso é importante de colocar. E aí, conforme eu falei, como novamente vamos ter uma velocidade limite, nós novamente vamos ter uma aceleração nula e, portanto, lá na frente, para tempos grandes, você vai ter a força resultante indo para zero. Em quais gráficos você observa a força resultante indo para zero conforme o tempo está aumentando? Apenas nas letras D e B. Portanto, a letra A está fora. A letra A está falando que depois que você abre o paraquedas, a sua força resultante fica negativa e vai ficando cada vez mais negativa. E isso não é verdade. A força resultante vai ficando cada vez mais próxima de zero. Então, a letra A está fora. Ficamos, então, entre as letras B e D. Então, como que nós podemos resolver essa questão? Nós temos aqui uma diferença muito grande nessas duas possibilidades quando você olha próximo de TA. O que acontece? A letra D fala o seguinte, a força resultante vai ficando nula, vai chegando a zero, e aí você abre o paraquedas. Quando você abre o paraquedas, você vê que não há praticamente nenhuma mudança na força resultante, mas isso não é verdade. Quando você vê um vídeo de paraquedista, a impressão que dá quando ele abre o paraquedas é que ele está subindo um pouquinho. Mas ele não sobe, isso é só um efeito de referencial. O que acontece é que ele desacelera muito rápido. E aí dá essa impressão de que ele chega a estar subindo, mas não está subindo de verdade, tá, gente? Ele está só desacelerando muito. E desacelerar muito significa que há uma força resultante muito intensa atuando naquele momento. Portanto, como vocês podem perceber, a única das alternativas que se encaixa nessa força resultante muito intensa no momento de abertura do paraquedas é a letra B. Portanto, a letra D fica de fora. Só um detalhe aqui para vocês, eu escolhi esse referencial, onde tudo que aponta para cima é positivo. No entanto, a questão escolheu um outro referencial para fazer os gráficos. Ela escolhe um referencial onde tudo que aponta para baixo é positivo. Então, fica aqui esse detalhe para vocês. Isso muda tudo, né? Porque, de acordo com o meu referencial, nós teríamos um gráfico que é exatamente simétrico, vamos dizer assim, a esse gráfico da resposta correta. De acordo com o nosso referencial, esse seria o gráfico. De acordo com o referencial da questão, nós temos o gráfico oposto. Não tem diferença nenhuma, o referencial não vai alterar a sua física. Só que para você entender bem direitinho, é importante saber que esse é o referencial adotado pela questão. E claro, nesse referencial daqui, a tua força resultante é peso menos força de resistência do ar, e não, como eu coloquei, resistência do ar menos peso. Enfim, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte, comenta, compartilha e se inscreve aqui no canal. E além disso, eu participo de um grupo no WhatsApp com estudantes de todo o Brasil que, assim como você, também estão estudando física para o vestibular. E eu tento ajudar lá da maneira que eu posso, tirando dúvidas, atendendo pedidos e tal. Se você quiser entrar, é só clicar no link que está aqui na descrição. Enfim, muito obrigado por assistir e até a próxima.